Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Shakespeare dizia: "Eu sempre me sinto feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. A vida é curta, então ame a sua vida, seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto. Viva a vida para você e antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva." Vamos relembrar alguns conceitos da aula passada? Na aula passada, nós estudamos sobre probabilidade e nós vimos alguns conceitos como espaço, experimento aleatório, espaço amostral e evento. E a probabilidade P de um evento E acontecer a partir de um experimento aleatório é dada pela razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Então, o espaço amostral, que é o que fica embaixo, são todas as possibilidades de alguma coisa acontecer. Por exemplo, um dado ele tem 6 faces, numeradas de 1 a 6. Então, ela tem 6 possibilidades. E em cima é somente a parte que nos interessa. Então, por exemplo, se for para ele sair par, eu só tenho o 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3. Então, ficaria 3 sobre 6, certo? Na aula passada, foi passado alguns exercícios para vocês resolverem da página 208 e 209. Então, eu escolhi alguns para estar explicando esse conteúdo novamente para vocês. Então, o exercício 1. Escreva o espaço amostral para cada um dos experimentos a seguir. Letra A. Lançar uma moeda 2 vezes e observar a sequência de caras e coroas. Bom, nós sabemos que só tem 2 possibilidades, ou sair cara ou coroa. Mas pode sair cara na primeira moeda e cara na segunda, cara na primeira e coroa na segunda, coroa na primeira e cara na segunda ou coroa em ambas. Então, esse espaço amostral ele tem 4 possibilidades, certo? B. Lançar 2 dados de cores distintas e observar as faces de cima. Então, nós temos 2 dados, cada um numerado de 1 a 6, e nós queremos saber as possibilidades. Como podem sair essas faces? Então, é bem extenso, então poucos ou nenhum aluno escreveu todas as possibilidades. São 36 no total. Pode sair 1 no primeiro dado e 1 no segundo, 1 no primeiro e 2 no segundo, 1 no primeiro e 3 no segundo e assim por diante. Então, nós temos que combinar todas as possibilidades que dão um total de 36. A sequência dos sexos possíveis para o nascimento de 3 filhos de um casal. Então, vamos chamar o menino de M, sexo masculino, e a menina de F, sexo feminino. Então, nós temos essas possibilidades. Podem nascer 3 meninos, pode o primeiro e o segundo filho ser menino e a terceira menina, o primeiro menino, a segunda menina e o terceiro menino, ou a gente vai mudando aqui. No total, nós temos 8 possibilidades diferentes, 8 maneiras diferentes. Tudo bem? O exercício 4. Uma urna contém 2 bolas amarelas, 4 bolas azuis e 3 bolas vermelhas, que estão representadas aqui do lado. Ao retirarmos uma bola ao acaso, qual é a probabilidade de ela ser azul e vermelha? Nós sabemos que a fórmula para calcular a probabilidade é esta. E nós vamos chamar a probabilidade dela ser azul de P de A de azul. Dela ser vermelha, P de V. Então, a probabilidade dela ser azul, então como nós temos 4 bolas azuis, nós vamos colocar 4 em cima, que é a parte que nos interessa, e embaixo o total de possibilidades, que são
9 bolas no total, então 4 nonos. Não existe nenhuma tabuada que tenha o 4 e o 9 ao mesmo tempo, exceto a do 1, que não vale. Então, essa fração a gente não consegue simplificar, ela fica dessa maneira. Já na probabilidade dela ser vermelha, então nós temos 3 bolas vermelhas que vêm em cima e 9 que são o total de bolas, certo? Tem alguma tabuada que tem o 13 e o 9 no resultado? Temos a tabuada do 3, então eu consigo simplificar em cima e embaixo por 3. Então, ficaria 1/3. Quem resolveu e deixou no 3 nonos está correto, mas nós podemos simplificar e chegar no 1/3, tudo bem? Qual é a probabilidade de, ao sortearmos um número de 2 algarismos distintos, ele ser par? Então, vamos lá. Então, os números de 2 algarismos, eles começam a partir do 10 e vai até o 99, porque o 100 já tem 3 algarismos. Mas aqui diz que eles têm que ser distintos, então eles têm que ser diferentes. Então, o que tem números iguais, o 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e o 99 não entram. Então, separei eles aqui em uma tabela. Todos os números de 2 algarismos distintos. Então, se vocês observarem, ó, não tem o 11, não tem o 22, não tem o 33. Então, aqui deu um total de, eu tenho 9 linhas e 9 colunas. 9 vezes 9, 81. Então, eu tenho 81 possibilidades no total. Mas ele pede essa questão aqui, dele ser par. Então, desses números aqui, eu vou separar os pares. Separei nessa outra tabelinha aqui. Então, nessa tabela eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas e tenho 8 linhas. Então, 5 vezes 8, 40. Mas eu tenho o 98 aqui que não coube, então vai ficar 41. Então, lembrando lá a probabilidade, em cima é só a parte que me interessa. Embaixo é o total. Então, em cima vai ficar o 41 e embaixo o 81. Não dá para simplificar, fica assim mesmo. Vamos então aos exercícios dessa semana. Lembrando que vocês devem entregar na escola, né? Ou pelo WhatsApp da professora. Não deixem acumular exercícios de uma semana para outra, tudo bem? Vamos lá. Nós vamos resolver os exercícios 25 ao 39 no giro, nas páginas 120 e 121. Então, se é no giro, vocês não precisam copiar os exercícios, podem resolver no próprio livro, tudo bem? Então, vamos lá. No exercício 25, diz assim: no lançamento de uma mesma moeda 2 vezes consecutivas, o conjunto correspondente de resultados possíveis terá um total de... Bom, eu posso lançar, eu tenho uma moeda, mas eu vou lançar ela 2 vezes. A primeira vez, ela pode sair cara e a segunda pode sair cara também. A primeira vez, ela pode sair cara e na segunda ela sair coroa. Ou ela pode sair coroa na primeira e cara na segunda. Ou ainda, ela pode sair coroa na primeira e coroa na segunda. Quantas são os resultados possíveis? Então, nós temos aqui as possibilidades. 26. Ao lançarmos uma mesma moeda 3 vezes consecutivas, o conjunto correspondente de resultados possíveis terá um total de... Lembra lá do sexo dos 3 filhos? Parecido. Eu tinha 2 possibilidades para cada filho e quantos resultados possíveis eu obtive? Então, aqui, olha, só escrevi alguns. Pode ser cara na primeira, cara na segunda e cara na terceira. Ou pode ser cara na primeira, cara na segunda, coroa na terceira. Então, há várias maneiras da gente ir combinando as possibilidades que a gente tem em sair cara e coroa. Então, quantos
são os resultados possíveis? Lembrando que ainda faltam alguns aqui para completar. Então, vocês vão marcar um X aqui na quantidade de resultados possíveis. Exercício 27. No sorteio das letras da palavra matemática, quantos resultados possíveis teremos? Então, se eu pegar a palavra matemática e separar as letras, quantas possibilidades eu tenho? Ou seja, quantas letras tem a palavra matemática? Vai ser o total de resultados possíveis que eu tenho. 28. Ao lançar um dado e uma moeda, Luizinho observou o número total de possíveis resultados diferentes. Quantos resultados Luizinho observou? Então, nós temos um dado e uma moeda. No dado, o espaço amostral varia de 1 ao 6, porque nós temos 6 faces. Na moeda, eu tenho 2, porque a moeda pode cair cara ou coroa. O que eu vou fazer? Eu vou combinar o dado e a moeda. Então, quando cair a face 1 no dado, pode cair tanto a cara na moeda ou cair a coroa. Se sair a face 2, pode cair cara na moeda ou coroa. Então, a gente percebe que para cada face do dado, pode cair qualquer um dos dois lados da moeda. Então, correto seria vocês escreverem todo o espaço amostral e ver quantos são os resultados possíveis, tudo bem? Sofia recortou as letras da palavra humildade, colocou num saquinho de veludo vermelho e colocou para sorteio, usando como uma dinâmica para um grupo de jovens. Com isso, responda as questões 29 a 31. Então, a 29. Quantas possibilidades de resultados no sorteio das letras temos no total? Então, nós temos a palavra humildade. Ela pegou, separou as letras da palavra humildade e colocou no saquinho. Quantas possibilidades ou quantas letras eu tenho aqui para serem sorteadas? Então, vocês vão responder essa questão e marcar a alternativa correta. Exercício 30. Entre os possíveis resultados, qual a letra mais possível de ser sorteada? Então, aqui eu tenho a palavra humildade. Existe alguma letra que aparece mais de uma vez? Se essa letra aparecer mais de uma vez, ela então terá mais possibilidades de ser sorteada. Então, observem aí a palavra humildade e vejam se tem alguma letra que se repete mais de uma vez. 31. Entre os possíveis resultados, quantos são os menos prováveis de serem sorteados? Então, olha, nós temos a palavra humildade. A chance de sair a letra H é 1, porque eu só tenho uma letra H. A chance de sair a letra U também é 1. Então, quantas são as chances de sair a letra M, o I, o L, o D, o A e o E? Então, vocês vão olhar quais são aquelas que têm a menos chance de ser sorteado. Quantas letras têm menos chances de ser sorteadas? Então, é isso que vocês vão responder na 31. 32. Éder lançou um dado e uma moeda e observou a face superior de ambos. Quantos desses resultados têm no número obtido no dado um valor maior que 3? Então, vocês lembram que lá teve um exercício anterior que nós usamos do 1 ao 6. Aqui ele pede para o valor ser maior que 3. Então, se for maior que 3, ele pode ser 4, 5 ou 6, certo? E a moeda eu continuo tendo cara ou coroa. Então, eu vou combinar essas possibilidades que eu tenho. Lembrando que os números aqui dos dados só podem ser 4, 5, 6. Então, quantos são os resultados possíveis? Então, resolvam aqui o espaço amostral e marquem a alternativa correta. Pedrinho está jogando dados e observando a face superior após lançar o dado. Com base neste fato, responda as questões 33 a 39. Então, aqui nós temos um dado e aqui ele desmontado. Então, as faces, elas são numeradas através dos pontinhos do 1 ao 6, né?
Vamos usar esse item aqui para poder estar resolvendo os exercícios. 33. Quantos resultados possíveis há nesse jogo? Sabendo que o dado tem 6 faces, numerado de 1 a 6, quantos são os resultados possíveis? 34. Em quantos resultados possíveis pode ocorrer o número par? Então, lembrando que o espaço amostral é do 1 ao 6, eu quero saber só os números pares. Quantos são os resultados possíveis? Usando só os números pares. Em quantos resultados possíveis pode ocorrer o número primo? Bom, primeiro, o que é número primo? O número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo é denominado número primo. Isso é um conteúdo que nós vimos lá no 6º ano. Então, o número primo é aquele que só tem dois divisores, quer dizer, o 1 e ele mesmo. Se eu tentar dividir ele por outro número, a divisão não vai ser exata. Alguns exemplos aqui. Os primeiros números primos são o 2, 3, 5, 7, 11, 13 em diante. É um conjunto infinito, mas os números primos que nós mais utilizamos são esses. Então, sabendo que o dado é numerado do 1 ao 6, desses aqui, quais que podem aparecer na numeração do dado? Então, vocês vão, entre esses números aqui, vão ver só aqueles que podem aparecer no dado. Quantos são? Será a resposta dessa questão 35. 36. E a quantidade de possibilidades de ocorrer um número que seja divisor de 6? Então, dizemos que o número é divisor de outro número quando a divisão for exata. Então, quem são os divisores de 6? É um conteúdo que nós vimos também lá no 6º ano. São os números, quando eu divido 6 por um desses aqui, a divisão vai ser exata, ou seja, o resto da divisão é 0. Então, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Quantas dessas possibilidades podem aparecer no dado? Quantos desses números aqui podem aparecer no dado, sabendo que o dado tem 6 faces? 37. E quais as possibilidades da ocorrência de um múltiplo de 3? Então, o múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Então, quem são os múltiplos de 3? Basta a gente olhar a tabuada do 3. Será o 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Quais dessas possibilidades aqui que podem aparecer num dado? Se eu jogar o dado, pode aparecer 9? Pode aparecer 12? Então, desses resultados aqui, quais são as únicas possibilidades que podem aparecer no dado? Essa vai ser a resposta da 37. 38. E a quantidade de ocorrência de um número menor que 7? Nós sabemos que as possibilidades de sair o resultado aqui no dado são de 1 a 6, que por um acaso são números menores que 7. Então, qual que é a quantidade de ocorrência de um número menor que 7? Sendo que o dado é numerado de 1 ao 6. E, finalmente, a 39. E a quantidade de ocorrência de um número maior que 6? Lembrando que maior que 6 é o 7, o 8, o 9 e assim por diante. Qual a possibilidade de cair um número maior que 6 jogando um dado? De aparecer um 7, um 8 ou um 9. Então, vocês vão analisar e vão ver qual que é a resposta correta. Estudar pode não ser o que você mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Eu sei, gente, que principalmente matemática é uma das matérias que vocês têm mais dificuldade, mas lutem. Tentem resolver, vocês são capazes, vocês conseguem. Obrigada por assistir a aula e até a próxima, pessoal!